Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada pela professora Ana Clarissa dos Santos durante o programa de pós-graduação em administração da universidade e que tratou sobre o desenvolvimento da inovação social no terceiro setor. Professora, no bloco anterior a gente terminou falando sobre a sua pesquisa. Qual foi o título então da tua tese do doutorado? Sim, até o título foi o desenvolvimento da inovação social, inibidores e facilitadores do processo, o caso de um projeto da ONG Parceiros Voluntários. E como é que foi trabalhar essa pesquisa, professora? Como é que a senhora começou? O início da definição desse objeto de pesquisa, né, porque o tema eu já tinha definido, que seria inovação social, né, e esse desenvolvimento devido ao gap que existia na literatura. O objeto foi definido a partir de uma visita que a minha orientadora promoveu na ONG Parceiros Voluntários, né? E a gente fez uma reunião com vários orientandos da doutora Cláudia Bittencourt, que foi a minha orientadora, e tentando identificar quais eram os projetos da ONG que seriam de interesse para cada orientando. Quando eu fiz essa visita, a pessoa que nos recebeu foi falando de vários projetos e aquilo para mim não fazia nenhum sentido. O último projeto que ela apresentou, então, foi este projeto que eu estudei, né, que se chama Vivendo Valores na Educação, né, que é originário de um outro projeto que trabalha com jovens, que é Tribos nas Trilhas da Cidadania. O que acontecia com este projeto Vivendo Valores na Educação? Ele ainda não tinha sido implementado em nenhuma cidade, estava só no planejamento da ONG. Então, eles queriam, na verdade, acompanhar como é que era o desenvolvimento desse... Então, o objetivo deles era muito parecido com a necessidade que eu precisava de um projeto que atendesse ao gap da literatura. Então, esse é o projeto que eu quero estudar. Como ele também não tinha iniciado, eu poderia fazer um estudo longitudinal, acompanhando todo o desenvolvimento do projeto. Então, isso era uma riqueza muito grande. Eu participei da apresentação da ideia do projeto na Secretaria de Educação da cidade de Nova Prata, onde eu realizei a pesquisa, onde a secretária aceitou prontamente, disse que era realmente uma necessidade do município trabalhar este tema dos valores junto às crianças de 3 a 14 anos. Então eu comecei desde aquele momento a trabalhar junto com a ONG, nas atividades com os professores. Então, a senhora já foi a campo nesse início já da pesquisa? Nesse início, já comecei o campo. Na verdade, eu tinha aqui 2 anos e meio do doutorado, né, quando eu iniciei a pesquisa, porque a gente conseguiu definir, então, o objeto. Né. Quando a gente fez a primeira reunião com os professores lá em Nova Prata, nós tínhamos 190 professores, isso foi em fevereiro, os professores ainda estavam em férias, né? E eu, então, participei desse momento. A minha pesquisa ela foi dividida, ela teve uma metodologia quali-quanti, né? Então, eu tive 3 fases. A primeira fase, ela foi uma fase qualitativa, onde neste momento desse evento de capacitação dos professores, eu tive a oportunidade de entrevistar 11 professores que estavam conhecendo a metodologia nova e que já tinham participado do projeto anterior com jovens de 14 a 20 anos. Então eu queria entender como é que era este contexto, fazer um diagnóstico real desse projeto anterior e o quanto esse projeto poderia ajudar no desenvolvimento do outro com crianças, mesmo que até fosse com professores diferentes, porque eram com professores que trabalhavam no início do ensino fundamental, né? Mas esta experiência, esse compartilhar experiências entre todos, o quanto poderia colaborar para esse desenvolvimento do segundo projeto. Então, esse foi um momento importante de conhecimento da realidade. Os resultados dessa fase da pesquisa mostraram que realmente aquela comunidade precisava de um projeto neste tema. Né? A direção das escolas pedia, os professores pediam e os alunos também queriam trabalhar em projetos sociais porque viam os maiores trabalhando e não tinham um projeto que fosse adequado às necessidades e às capacidades que eles tinham para oferecer.
Então, esses resultados permitiram, junto com a revisão da literatura, que eu montasse um questionário e fosse para a minha fase 2 da pesquisa, onde eu apliquei o questionário em toda a rede municipal, particular e estadual do município. E como é que foi a adesão das pessoas na participação, então, para responder esses questionários? Tá. Eu precisei fazer duas ondas de questionário. Por quê? Porque na primeira parte, na minha primeira tentativa, eu montei o questionário na internet, né, e disponibilizei o link. O que acontece? Essas escolas não têm laboratório de informática, né? A grande maioria não tem. Né? Os professores também têm uma carga horária muito grande de trabalho, chegam em casa e não olham os seus e-mails, né? Não tem essa cultura, né, de ficar pelo tipo de trabalho que eles realizam nessas escolas. Então, eu tive um retorno de 40 questionários, da possibilidade de 420, né, só 40, sendo que só 20 eram válidos. A minha pesquisa não tinha como fazer nenhuma análise quantitativa. Então, eu tive que traçar uma nova estratégia. E isso são os problemas que acontecem na pesquisa quando ela está realmente andando. Né? Então, o que eu resolvi, então, para tentar conseguir um maior número de respondentes? Eu imprimi os questionários, 450 questionários, fui à Nova Prata e entreguei para cada direção o número de questionários correspondente ao número de professores. Então, eu tinha um controle de quantos eu tinha entregue, quantos teriam que ser respondidos, e as escolas, então, respondiam e ficaram de entregar na próxima semana, na semana subsequente, na Secretaria de Educação, que me mandaria os questionários por e-mail, por correio. Né? Recebi os questionários, daí foi uma grata surpresa, porque dos 450 que eu entreguei, 216 eu recebi, sendo que 195 foram válidos. Então, eu tinha uma amostra bem significativa, né, dos respondentes daquela. E com esse suporte, a senhora conseguiu pular para qual etapa, então, professora? Isso. Com esses questionários, eu consegui realizar, então, uma análise fatorial, identificando quais eram os fatores que realmente impactam no desenvolvimento de uma inovação social. E, a partir daqui, eu passei para uma etapa qualitativa, onde eu entrevistei direções, professores, alunos, pais e supervisores. Né? Então, foram 5 atores participantes do projeto. Com os alunos, eu não fiz entrevistas individuais porque eles iriam ficar constrangidos, né? Afinal, são crianças. Então, eu fiz um trabalho com eles de grupo focal, né? Onde eles tinham que fazer um desenho de como é que eles se sentiam naquele projeto, e nesse grupo focal apareceram várias coisas importantes relacionadas à importância de um projeto social na vida dessas crianças. Então, a gente vê que não é só o objetivo do município e das escolas. As crianças também tinham objetivos que, por hora, não eram muito percebidos. Né? E isso é importante dentro de uma inovação social. Todos os atores que participam do processo precisam ter objetivos, não precisam ser comuns, mas precisam ser complementares para que aquele objetivo comum seja atingido. Tá certo, professora. Bom, Ideias em Tese vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a aplicabilidade da pesquisa realizada pela professora Ana Clarissa dos Santos. Nós já voltamos.